né? Escavação formada na parede esofagiana, gástrica ou duodenal, causada pela erosão da mucosa. Então, essa mucosa ela é tão afetada pelo ácido, pelos alimentos, pela bebida, pelo álcool, pelo fumo, por certas medicações, como a gente já falou, do AS, da nimesulida, certos tipos de anti-inflamatórios, tá? Sem o consentimento do médico, tá, gente? Tá? Não é assim, você tomou o médico, não é assim não. Quando o médico prescreve, ele sabe o que está fazendo. Ele vai dar um auxiliar, uma medicação auxiliar, vai explicar que você tem que tomar com alimento no estômago, não pode tomar em jejum, enfim. Ele vai te auxiliar, então não é perigoso se prescrito com a autorização do médico, tá? E por prazo que o médico também vai dar. Ele sabe até a hora de tomar e até a hora de parar. Tem gente que qualquer inflamação tá tomando aí anti-inflamatório, não é assim. Então tudo é prescrito pelo médico. Tá? O diagnóstico é complementado pela análise gástrica obtida pela sifonagem. Nós já estudamos lá em Fundamentos da Sifonagem, que nós passamos uma sondinha, que por sifonagem o conteúdo gástrico do paciente vai para um recipiente. Então, o que acontece aqui? Eles vão usar esse conteúdo gástrico para análise, tá? Nesse tipo de diagnóstico complementar. Tal distúrbio é tratado de forma semelhante à gastrite, porém, em certos casos, pode haver necessidade. Sim, tem casos que não conseguem ser sanados simplesmente com medicações. O paciente ele vai ter que passar, né, por um procedimento cirúrgico para a cicatrização dessa úlcera dele. Orientar quanto à importância do tratamento medicamentoso e da dieta adequada. Então, nós temos que orientar esse paciente a não consumir certo tipo de alimento, a não ter certo tipo de hábito, para que não venha a piorar o tratamento dele, a não deixar que o tratamento faça efeito, surta o efeito necessário, tá? Então, isso é uma questão de conversa com esse paciente e de explicar por que ele vai ter que parar de comer isso ou aquilo, ou a modificação de certos atos dele, tá? Certos vícios, né? Como bebidas, fumo, tá? Informar sobre a necessidade de mudança de hábitos, né? Como a abstenção do fumo e da ingestão de bebidas alcoólicas, obviamente. Solicitar que o cliente tente reduzir o nível de estresse e quando ele não consegue reduzir por si, os médicos uma intervenção de antiansiolíticos, tá? Para auxiliar nesse tratamento, nessa redução do estresse. Orientar e preparar o cliente em relação aos procedimentos diagnósticos. Então, assim, nós temos vários procedimentos diagnósticos que o paciente vai ter, sim, um certo receio, um certo medo, e nós temos que preparar, explicar a esse paciente quais são esses procedimentos, acalmar o paciente, tá? Porque são procedimentos invasivos que muitos pacientes, eles ficam com bastante medo, tá? O preparo do cliente para a endoscopia digestiva alta, a endoscopia digestiva baixa, tá? E a ultrassonografia abdominal, que esses que estão aí. Então vamos ver sobre a endoscopia digestiva alta. Gente, a endoscopia, quando nós preparamos o paciente para essa endoscopia digestiva alta, o paciente tem que estar de jejum pelo menos 8 horas, não tem que ser administrado nele nem ranitidina, nem omeprazol durante esse período para que o ácido do estômago não seja modificado, para que o exame seja fidedigno, tá bom? Essa endoscopia, ela investiga as doenças do esôfago, as doenças do estômago e as doenças do duodeno. Por quê? Porque este exame, gente, essa ultrassonografia, ela pega a parte estomacal até a primeira porção do intestino delgado do paciente. Então, a endoscopia, ela investiga até lá, na primeira porção do intestino delgado desse paciente, tá? É por isso que ele tem que estar totalmente em jejum, para que esteja tudo limpo, para o médico conseguir, com a câmera que fica na pontinha daquela sonda, observar o que tem, tá? Ali, qual o agravo que tem ali, se tem úlcera, se é gastrite, se tem pontos de sangramento, ele vai visualizar com aquela câmera que está na sonda que ele vai passar, tá? Que chama endoscópio, tá? O endoscópio, ele é uma cânula que vai ter lá na frente, ele é flexível, e lá na ponta dele ele vai ter uma câmera que vai até a primeira porção do intestino delgado do paciente. Diagnóstico perfeito. A hemorragia digestiva baixa, né?
Você já ouviu falar em colonoscópio? Colonoscópio é aquele exame para fazer o exame de colonoscopia. Alguém já ouviu falar? Vou fazer colono. É a colonoscopia, tá? É o exame completo do intestino grosso desse paciente, que é feito com endoscópio. E esse endoscópio ele leva o nome de colonoscópio, tá? Esse colonoscópio ele vai observar todo o intestino grosso do paciente para ver se tem alguma alteração, algum tipo de alteração, tá? Então, assim, esses exames, como vocês podem ver, são invasivos demais. Então, o paciente tem realmente medo e a gente vai explicar como se faz, vai preparar o paciente. Quem fica em sala de exames vai posicionar o paciente conforme o médico pedir, tá? Aqui é a ultrassonografia. Principalmente a hemorragia digestiva alta, que é o sangramento ocorrido no trato gastrointestinal superior, ou seja, gente, a hemorragia digestiva alta vai pegar o esôfago, o estômago e o duodeno, tá? Quando pega o sangramento nessas partes, o médico vai colocar como hemorragia digestiva alta, na parte alta do trato gastrointestinal. Tá? As manifestações clínicas são hematemese ou hemoptívise. Então, o que acontece aqui? Hematemese é vômito com sangue, tá? O paciente, ele vomita sangue, tá? Literalmente vomita sangue. Então, nós chamamos de hematemese, tá? Hemato de sangue, emese de vômito, ok? Diagnosticada pela endoscopia digestiva alta e pela ultrassonografia abdominal. Então você consegue ver este sangramento na parte superior, que nós chamamos de hemorragia, endoscopia digestiva alta ou ultrassonografia, tá? Aqui são varizes esofagianas, que a qualquer momento, se elas se rompem, vai haver este sangramento, tá? Na parte alta. Então, assim, o médico, quando ele vai fazer esse exame, ele observa toda essa parte. Se tem algum perigo de rompimento dessas varizes, enfim. Aqui falando sobre hemorragia digestiva baixa, que é o sangramento ocorrido no trato gastrointestinal inferior, isto é, pega o intestino grosso, o reto ou o ânus, tá? Então, assim, quando o médico for falar para vocês em hemorragia digestiva baixa, vocês estão sabendo que é na parte intestinal, tá? Do intestino grosso, reto ou ânus. Então, o cliente apresenta, dentre outras manifestações clínicas, quando ele está com hemorragia digestiva baixa, a enterorragia, a hematoquésia e a melena. A enterorragia é uma hemorragia, né, através das fezes, bem com bastante fluxo de sangue, tá? E a hematoquésia é uma hemorragia que tem um fluxo menor de sangue. Então, isso tudo a gente tem que ver. Fluxo maior, que é a enterorragia, hematoquésia é um fluxo menor, e a melena, que é as fezes com sangue já digerido, né? Que nós fazemos aquele teste de catalase, que nós jogamos ali, instilamos água oxigenada nessas fezes, e se ferver, o paciente está melenando. Se não ferver, ele não está melenando, tá? Então, a gente só descobre o sangue nas fezes com a melena quando a gente faz o teste de catalase, que é instilar água oxigenada nas fezes. Tanto na fralda quanto no vaso sanitário a gente tem que fazer esse teste, tá? E a gente vai falar para o médico ou enfermeiro se deu catalase positiva ou negativa. Também é diagnosticada pela endoscopia digestiva baixa ou pela ultrassonografia também abdominal, tá? É um procedimento invasivo, certo tipo de paciente, principalmente os homens, né? Então, assim, nós temos que explicar, falar sobre como vai ser feito, acalmar o paciente na hora do exame, tá? Ficar ao lado dele e explicar, né, o que vai acontecer antes do médico fazer o exame. A definição das hemorragias digestivas é qualquer sangramento que ocorra no trajeto que vai da boca ao ânus, tá? Isso são hemorragias digestivas, tá? Então, aqui tá explicando bem para vocês o que é hemorragia digestiva alta, esôfago, estômago e duodeno, e a baixa,
o intestino delgado, colo, reto, ânus, tá? Que é hemorragia digestiva baixa. Então, aqui tá explicando direitinho para vocês, para que vocês não tenham dificuldade quando vocês forem fazer uma evolução de enfermagem. Ou quando lá no quadro tiver caracterizando aquele paciente, tá lá, né? HDA, e vocês vão saber que é hemorragia digestiva alta. HDB, hemorragia digestiva baixa. Eles vão colocar em siglas e a gente, espertamente, como técnico safo que nós somos, vamos descobrir, tá? Vamos já saber e já falar com a autoridade. E esse paciente está assim, está assado. Aqui nós temos uma úlcera gástrica e aqui uma úlcera duodenal, tá? Você vê que são escavações realmente bem profundas, que necessitam muitas das vezes de intervenção cirúrgica. Aqui é uma úlcera péptica perfurada. O que acontece? Gente, quando chega uma úlcera a perfurar o estômago e vazar todo o conteúdo gástrico no abdômen do paciente, a coisa fica grave, tá? Então, essa perfuração não devemos, né, deixar que isso aconteça. Nesse ponto, o paciente ele tem que entrar quanto antes lá na gastrite para que não ocorra essa a perfuração do estômago com vazamento para o abdômen dele. Essa é a bactéria H. pylori que eu falei com vocês, né, que é tratada com antibiótico terapia, uma bactéria que ela faz essa escavação, ela é muito agressiva e pode vir ao paciente ter até um câncer, né, no estômago por conta da H. pylori quando ela não é tratada. Então, assim, é uma bactéria que tem que ser bem tratada e bem acompanhada pelo médico, tá? Isso aqui é uma úlcera e uma gastrite. Você vê que a ulceração ali a escavação, no caso, né, da úlcera é bem profunda, tá? E a gastrite é aquele eritema, tá? É aquele, você vê que é um edema, tá? Tem uma coisa mais que uma irritação, né? Uma inflamação nesse muco aí, mas que ainda tem uma solução menos agressiva do que a úlcera. Bom, o problema resultante de agressões ao fígado, tá? Então, esse problema da cirrose hepática são agressões ao fígado, ocasionando hiperplasia, que é o aumento, né? Hiperplasia é o aumento do fígado, necrose e degeneração do órgão. Então, assim, o fígado ele pode realmente se degenerar, tá? Se esfacelar. Com necrose também, ponto de necrose, vocês sabem que é necrose, né? Que o oxigênio ele falha naquele lugar e a carne fica realmente apodrecida, morta. Nós chamamos de necrose, necrosada, morto, tá? As causas: cirrose alcoólica, cirrose cardíaca, cirrose nutricional ou cirrose pós-necrótica. Então, assim, todos esses tipos de cirrose pode ocasionar essa perda, né, do órgão, essa hiperplasia, essa degeneração desse órgão, tá bom? Então, assim, a cirrose, ela não vem só de quem bebe, não. Também, de outras doenças. Lembra aquele amarelado, a pessoa fica com os olhos amarelada, tá? A constipação ou diarreia, ou ele vai estar constipado, né, com o intestino preso, ou ele vai estar com diarreia, náuseas ou vômitos, anorexia, realmente ele não consegue se alimentar, flatulência, que nós sabemos o que é, né? Hepatomegalia, então ele vai estar com o fígado aumentado, hepatomegalia, hematemese, que é o vômito com o sangue, tá? Então a gente tem que sempre estar ligado nesses termos para a gente conseguir acompanhar a prescrição médica e a descrição, tá, gente, na nossa evolução de enfermagem. Enterorragia, edema, ascite, lembra do abdômen distendido, globoso, né, com líquido. Então, essa é a ascite, que nós chamamos, assim, popularmente as pessoas chamam de barriga d'água, mas não é, tá? É ascite e perda de peso lenta e gradual. Diagnóstico feito para essa doença, gente, é biópsia hepática, arteriografia. Aqui nós estamos vendo uma geografia, vai ver todos os vasos, né? Tudo que está ocorrendo ali, por que está acontecendo aquele agravo no paciente. Então, assim, se tem algum entupimento, se não tem,
tá? Então, tudo isso eles vão conseguir observar na arteriografia ou na angiografia. Aqui está mostrando o fígado, o estômago, o baço e o pâncreas. Então, assim, só localidades que vocês já conhecem anatomicamente através das aulas de anatomia de vocês, né? Então, é só para recordar aonde ficam esses órgãos. Aqui também vocês vão ver o órgão, aí a bile. Então, assim, vocês conseguem observar e recordar lá da anatomia, tá, gente? Isso aqui já é a matéria de anatomia que vocês fizeram, ok? O estado do fígado, tá? Vocês conseguem observar. A gente não precisa ficar batendo nesse assunto, porque vocês já estão carecas de saber, né, sobre a anatomia desse órgão. E enzimas hepáticas elevadas, tá? Então aqui nós vamos ver nas enzimas. Liberadas têm acesso imediato à sanguínea, identificam 95% das formas de lesão hepática. Então, assim, isso através de exames, tá? Dos exames de sangue, vão ver quanto está aumentado as enzimas hepáticas do paciente e como está esse órgão, né? Como ele está se comportando devido às enzimas dele. Então a gente sabe que é o exame de sangue, que nós colhemos um tubo vermelho, né? De bioquímica, tá? Nós vamos colher para saber o TGO, o ALT, o TGP. Então, assim, são a amilase, a lipase. São exames que nós temos que ficar alertas nesse paciente e quando vem o diagnóstico é bom que a gente saiba também o que é TGO, o que é TGP, o que é lipase, amilase, para que serve, para a gente poder entrar no assunto e saber, né? É muito bom saber, né? Para acompanhar o tratamento desse paciente que nós estamos ali com ele o tempo todo. Vou dar uma olhada só no tempo desse vídeo, tá, minha gente? Vou parar aqui e eu vou voltar deste exame aqui, tá? Espera aí um bocadinho. Tá muito extenso já.